Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, para a meditação da mensagem desta noite. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé e peço para que abram suas Bíblias em Lucas capítulo 8, versículo 40. É um texto que eu gosto muito de pregar, é um texto que sempre me chama a atenção quando nós falamos sobre família. Lucas capítulo 8, versículo 40, fala de dois milagres realizados por Jesus. Um na casa de Jairo e outro milagre quando ele curou uma mulher com fluxo de sangue. E a Bíblia diz, em Lucas capítulo 8, versículo 40, diz assim, o texto sagrado, Lucas capítulo 8, versículo 40. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Versículo 49 agora em diante. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. E todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. E o espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. A Bíblia diz que Jairo se encontrou com Jesus e fez uma oração, fez um pedido. Senhor Jesus, vá à minha casa. Não foi uma ordem. Eu imagino Jairo, prostrado aos pés de Jesus, suplicando, Senhor Jesus, pelo teu amor, visite o meu lar, vá até a minha casa. Vamos pensar sobre essa petição de Jairo. Senhor Jesus, visite o meu lar. Senhor Jesus, vá à minha casa. Vamos orar nesse momento. Eu quero convidar a irmã Helena para que venha aqui à frente. Sexta-feira passada, dei um abraço no pastor Marcílio, esse casal abençoado, um casal que tem abençoado tantos pastores. Eu honro esse casal. Louvo a Deus pela vida do pastor Marcílio e irmã Helena. E ela estará orando, pedindo a bênção de Deus para esta hora. Senhor, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é bom. Nós louvamos o teu nome, porque o Senhor nos ama tanto, a ponto de dar o teu filho para morrer por nós. E através dele nós podemos viver uma nova vida, individualmente, como família. Senhor, nesta hora, torna mais e mais viva e eficaz a tua palavra, para que cada um de nós saia deste lugar também dizendo, Senhor, eu imploro, entra em todas as áreas da minha casa, a começar do meu próprio coração, e faça a mudança que o Senhor quer realizar, para que haja luz, para que espante as trevas, para que muitos vejam a tua glória no nosso lar e glorifiquem o teu nome. Usa, ó Deus, agora o teu servo, o pastor Gilson, abençoa a sua vida, abençoa o seu ministério junto com a irmã Elizabeth, suas filhas, faze prosperar, ó Deus, a tua palavra, onde ele vai semeando e levando, ó Deus, a virtude do Senhor, para que os lares sejam abençoados, unidos, restaurados pelo teu poder. E nós clamamos que a unção do teu Espírito desça abundantemente sobre a sua mente, o seu coração, ao transmitir o teu recado, e que nós todos estejamos abertos a esta palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Há alguns anos, o Instituto de Pesquisa Datafolha fez uma pesquisa muito interessante com habitantes da cidade de São Paulo, e a pesquisa
foi no seguinte sentido, a pergunta formulada foi no seguinte sentido: se você tivesse uma oportunidade de pedir alguma coisa a Deus, uma única oportunidade de pedir uma única coisa a Deus, qual seria o seu pedido? E claro, irmãos, que do ponto de vista teológico, a pergunta está mal formulada, porque nós podemos ter acesso a Deus por meio de Jesus Cristo a todo momento. Deus está sempre pronto a ouvir não somente uma oração da nossa parte, mas várias orações. Mas é interessante verificar as respostas dadas pelas pessoas entrevistadas. Em primeiro lugar, as pessoas pediriam a Deus por um país melhor. As pessoas querem viver num país melhor. Nós queremos viver em cidades mais seguras. É por isso que é importante nós orarmos, pedimos a direção de Deus na hora de eleger as pessoas que vão exercer autoridade sobre nós. Desde o prefeito da nossa cidade, desde o vereador da Câmara Municipal até o cargo de presidente da nossa nação. Devemos orar pelo Brasil, porque é Deus que vai nos abençoar, dando-nos uma nação, um país melhor. Em segundo lugar, as pessoas pediriam a Deus saúde para os membros da família. Todos nós queremos que os nossos parentes, nossos familiares sejam saudáveis, tenham saúde. Em terceiro lugar, as pessoas pediriam a Deus união, paz, harmonia na vida familiar. Das 3 respostas dadas, 2 respostas diretamente tocam a família. Jairo aqui encontrou-se com o Senhor Jesus e fez um pedido. Jairo estaria enquadrado no segundo grupo de pessoas que pediriam a Deus saúde para um membro da família. A Bíblia diz que um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus. Eu acho muito interessante algumas frases significativas. Um dirigente da sinagoga, um líder religioso, uma pessoa conhecida da sua comunidade. Ele foi até Jesus, e a Bíblia diz que ele não somente se ajoelhou, mas ele prostrou-se aos pés de Jesus. Ele colocou a sua face nos pés de Jesus, o seu rosto nos pés de Jesus. E ele fez um pedido: Senhor Jesus, por misericórdia, eu tenho uma única filha. Essa filha está com 12 anos e ela está morrendo, Senhor. Com certeza, irmãos, esse texto, esses 2 versículos, 3 versículos, falam profundamente já aos nossos corações. Em primeiro lugar, nós devemos ter coragem de ver o que está acontecendo dentro da nossa própria família. Muitas vezes nós temos olhos para os problemas familiares dos outros, olhos para os problemas conjugais dos outros casais, e nós não temos coragem para olhar para dentro da nossa própria casa, para dentro da nossa própria família, e verificar o que está indo mal, o que tanto nos incomoda, qual é aquele problema que tanto nos aflige. A segunda lição que esses 3 textos nos fornecem é que devemos procurar ajuda. Procurar ajuda. Às vezes temos dificuldades e vamos procrastinando, e vamos adiando a busca de ajuda. Quando temos problemas, temos que procurar a ajuda certa. E Jairo procurou a pessoa certa. Jairo procurou Jesus, o Filho de Deus. E a Bíblia diz que ele colocou-se o rosto aos pés de Jesus, fez uma oração, e essa oração foi no seguinte sentido: Senhor Jesus, vá à minha casa. Eu estou com um problema, estou com uma dificuldade. Senhor Jesus, vá à minha casa, visite o meu lar, porque a minha filhinha de 12 anos está morrendo. Com certeza, irmão Jairo tinha muitos outros problemas, muitas outras dificuldades, mas naquele momento, o que pesava-lhe o coração, a alma, o espírito, era a enfermidade da sua filha, tão grave que ele chegou a dizer que estava à beira da morte. Com certeza, irmãos, temos muitos problemas em família, problemas de ordem
física, saúde, enfermidade, problemas às vezes na área de relacionamentos quebrados. Às vezes as finanças vão bem, mas às vezes o relacionamento familiar não vai bem. Conheço um casal, por exemplo, que está enfrentando dificuldades seríssimas. O pai não fala com a filha não fala com o pai. Estão bem financeiramente, mas o relacionamento pai e filha está mal. Às vezes, irmãos, as finanças vão bem, os relacionamentos vão bem, mas às vezes o próprio casamento apresenta alguma dificuldade. Por isso, nesta noite, eu gostaria que você parasse um pouquinho e pensasse qual é aquele problema que mais lhe aflige. Qual é o problema que mais lhe tira o sono? Por isso eu gostaria que você fechasse seus olhos agora e colocasse diante de Deus e pensasse e pedisse para que Deus apontasse, mostrasse ao seu coração qual é o problema que mais lhe aflige. E você, dentre os problemas, com certeza que você tem, que todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, todos nós temos tribulações, mas qual é o problema que você gostaria de Deus resolver nesta noite? Por isso, pense, e você vai eleger no seu coração um problema, uma dificuldade que você esteja enfrentando, e você vai colocar essa dificuldade aos pés de Jesus, nas mãos de Deus. E a Bíblia diz então, no versículo 49, que quando Jesus estava ainda falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Irmãos, aqui nós temos duas palavras, duas vozes. A primeira voz foi alguém da casa de Jairo. Talvez você possa chegar à seguinte conclusão: se Jairo era casado e tinha somente uma filha, essa filha estava à morte, o membro dessa família seria a sua esposa. Não. A palavra oikos, daí o nome do nosso ministério, oikos, ministério oikos. A palavra oikos no grego quer dizer casa, família. E fazia parte da oikos, fazia parte da casa, fazia parte da família, não somente a esposa, não somente os filhos, mas os agregados, os parentes, as pessoas que tinham intimidade com a família de Jairo. Talvez um parente próximo, talvez um empregado, um amigo, alguém que fosse bem achegado a Jairo, fazia parte da sua oikos, parte da sua casa. Então alguém amigo de Jairo chegou para ele e disse: Jairo, não incomodes mais o mestre, sua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Alguém dizendo para ele: Jairo, desista, jogue a toalha, vamos providenciar o sepultamento de sua filha, ela já está morta, não incomodes, Jesus tem muitas coisas para fazer ainda. Irmãos, diante dos problemas, diante das dificuldades que enfrentamos na nossa vida, e quando nós queremos pedir um milagre de Deus para a nossa casa, pedir um milagre de Deus para a nossa família, nós podemos ouvir vozes de pessoas dizendo para nós desistirmos, vozes dizendo para nós jogarmos a toalha. Não adianta orar, o seu caso não tem mais jeito, essa enfermidade não tem cura, desista. Desista. Para que participar de vigília? Para que participar de oração? Dessa luta incessante, buscando ajuda, o milagre de Deus? São vozes, irmãos. Vozes nos desafiando a desistir. Mas Jairo também ouviu uma outra voz. Uma voz suave. Uma voz que trouxe paz ao seu coração. E a Bíblia diz que, ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Amém? Enquanto Jairo estava ouvindo uma voz de desânimo,
ele também ouviu uma voz doce, meiga, suave, a voz do Filho de Deus, a voz de Jesus dizendo: Jairo, creia, tenha fé, não temas. Creia, Jairo, ela será curada. Voz de Deus dizendo: não temas, tenha fé, porque nada é impossível para mim, Jairo. Nada é impossível para Deus. É preciso que tenha fé. É preciso que você creia no poder de Deus. É preciso que você creia no poder do Filho de Deus. A pergunta que se coloca nesta hora, irmãos, é a seguinte: que voz nós vamos ouvir nesta noite? Que voz você vai ouvir nesta noite? A voz de desânimo? A voz que convida você a jogar a toalha? A voz que convida você a desistir? Não orar mais? Não batalhar mais com Deus em oração? Não estar mais no vale de Jaboque lutando com Deus por um milagre? Ou a voz de Jesus? Ou a voz de Deus dizendo: há solução, há esperança, creia e ela será curada. Creia que eu posso resolver esse problema. Esse problema que você colocou diante de mim nesta noite em oração. Eu tenho poder sobre todas as coisas, eu tenho poder sobre esse problema que lhe tira o sono, que lhe tira a paz. Que voz você vai ouvir nesta noite? Jairo, diz a palavra, ele ouviu a voz de Jesus. E o meu convite é que você também ouça a voz de Jesus. Ouça a voz do Espírito Santo falando no seu coração: creia, tenha fé, eu vou te ajudar. E a Bíblia diz que quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chore, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. E todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Irmãos, aqui nós encontramos Jesus entrando na casa de Jairo. Quando Jesus entra na casa de alguém, é para fazer mudanças. Quando Jesus entra na casa de alguém, é para trazer paz, é para trazer vida, é para trazer esperança. Jesus entrou na casa de Pedro e curou a sua sogra. Jesus entrou na casa de Zaqueu e fez mudança no seu coração, na sua moral. Jesus entrou na casa de Marta, Maria e Lázaro, fez coisas extraordinárias. Jesus quer entrar na sua casa, Jesus quer entrar no seu lar, Jesus quer fazer parte da sua família. Deixe Jesus entrar na sua casa. E aqui eu abro um parênteses nesse momento. Você que é um convidado, você que veio a esta igreja nesta noite, Jesus quer entrar no seu coração. Jesus quer entrar na sua vida. Ele quer fazer mudanças radicais na sua vida. Você está morto, porque a Bíblia diz que o pecado leva à morte, o salário do pecado é a morte. Sem Cristo, nós estamos mortos espiritualmente. Mas como diz o apóstolo Paulo, quando Jesus entra na nossa vida, Ele nos vivifica, Ele nos dá vida. Então, por isso, você, amigo, que veio esta noite nesta igreja, que ainda não tem Cristo no seu coração, você pode abrir a porta da sua casa, você pode crer em Jesus, você pode aceitar Jesus no seu coração, abrir a porta do seu coração para Jesus entrar e Ele vai fazer mudanças na sua vida. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Se você está ouvindo a voz de Jesus, abra a porta do seu coração para Jesus fazer morada na sua vida. E a Bíblia diz então que Jesus entrou na casa de Jairo. E o que ele encontrou? O cenário ali era de lamentação, de choro, de pranto. Muitas vezes, irmãos, há choro na sua vida, há choro no seu casamento, há choro na sua família, porque você ainda não convidou Jesus para fazer parte do seu problema,
para Jesus fazer parte da sua família, para Jesus entrar verdadeiramente no seu lar, para ser o Senhor da sua vida. Hoje nós lemos aqui, nesses 100 dias de oração, a importância do senhorio de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Ele quer ser o Senhor de todas as áreas da sua vida, como a irmã Helena orou. E às vezes há choro e a lamentação, porque não convidamos de fato Jesus para ser o Senhor da nossa vida. E a Bíblia diz que então quando Jesus entrou, disse, não chorem. Ela não está morta, mas dorme. Jesus tem poder sobre a morte. Jesus tem poder sobre a natureza. Jesus tem poder sobre a enfermidade. Jesus é poderoso. E a Bíblia diz que todos começaram a rir dele, zombar de Jesus. Mas a Bíblia diz que ele então tomou a menina pela mão e disse, menina, levante-se. Imagine, irmãos, um pai ver com seus próprios olhos a sua filha de 12 anos nos braços de Jesus. Nos braços de Jesus. É claro que nossos filhos estão nos braços de Deus, nos braços de Jesus. Mas Jairo teve esse privilégio, teve essa bênção na sua vida, de ver a sua filha de 12 anos sendo tomada por Jesus. Que coisa maravilhosa é pegar um neném no colo. Nós que estamos tendo essa experiência, pegar o nosso neto no colo, né, mano? Nosso filho no colo, e aconchegar. Jairo viu isso. Jesus pegou a sua filhinha de 12 anos nas mãos, nos braços, e disse, menina, levante-se. Jesus sempre tem palavras de desafio para nós. Jesus tem sempre palavras desafiadoras. Você está caído, você está no chão, você está na lona, talvez a sua família esteja caída, seu casamento esteja caído. Jesus tem poder para levantar, Jesus tem poder para restaurar, Jesus tem poder para dar novo significado à sua existência. Talvez você esteja pensando dar cabo à sua vida, mas Jesus tem poder para te dar um novo significado, nova esperança. Jesus tem poder para fazer coisas novas na família. Quando Jesus participou de uma cerimônia de casamento em Caná da Galileia, faltou vinho, e Jesus transformou a água em vinho, e o vinho transformado, o vinho que Jesus transformou a água em vinho, a Bíblia diz que aquele vinho era o melhor. Jesus tem sempre poder de fazer coisas melhores na nossa vida. E a Bíblia diz que o espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer, e os pais dela ficaram maravilhados. Deus, Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus que esteve presente na casa de Jairo. É o mesmo Jesus que está aqui agora em espírito e em verdade, amém? É o mesmo Jesus que quer fazer mudanças significativas no nosso coração, na nossa vida. É o mesmo Jesus que quer salvar você, quer perdoar você dos seus pecados. É o mesmo Jesus que quer fazer mudanças no seu casamento, aquele mesmo Jesus que esteve lá em Caná da Galileia, é o mesmo Jesus que quer fazer coisas melhores no seu casamento. O mesmo Jesus que entrou na casa de Zaqueu, o mesmo Jesus que entrou na casa de Jairo, é o mesmo Jesus que quer entrar na sua casa, na sua família, nos seus problemas e fazer coisas maravilhosas. Porque, irmãos, nós não vemos mais maravilhas acontecendo em nossos lares. Por quê? Porque não temos coragem de olhar para nós mesmos. Temos medo de ver os nossos problemas. Por que Jesus não faz mais maravilhas? Porque não vamos a Ele e compartilhamos com Ele as nossas dores, as nossas lágrimas, as nossas preocupações, os nossos fardos. Por que não há mais maravilhas acontecendo em nossas famílias? Porque nós temos dado mais ouvido às vozes de desânimo, para desistirmos, e não temos ouvido mais a voz de Jesus dizendo, não temas, creia, e ela será curada. Por que não há mais milagres, não há mais maravilhas acontecendo em nossas famílias? Porque não temos convidado Jesus para ser o Senhor
de todas as áreas da nossa vida familiar. Jesus quer ser o Senhor, Jesus quer morar de fato, quer dirigir a sua casa, dirigir o seu casamento, dirigir o relacionamento com seus filhos, com seus pais. Por que não temos experimentado mais milagres, mais maravilhas? Porque nós não temos colocado os nossos problemas nas mãos de Jesus. O salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Todos juntos? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega. Entregar. Não é parte do problema, é entregar todo o problema. Jairo permitiu que Jesus pegasse a sua filha nas suas mãos. Jesus quer fazer maravilhas no seu lar, no seu casamento, na sua família. Jesus quer fazer maravilhas nesse pedido que você colocou diante de Deus no início dessa mensagem. E você, meu amigo, que veio nesta noite, nesta igreja, Jesus quer entrar no seu coração. Jesus quer fazer morada na sua alma, na sua vida. E você então vai experimentar grandes coisas, grandes milagres. O maior deles é a salvação eterna em Cristo Jesus. Mas Ele vai fazer muito mais. Vai mudar a sua família, vai mudar os seus negócios, vai mudar a sua vida. Com certeza, Ele vai fazer coisas extraordinárias, não somente em relação à salvação eterna, mas com certeza Ele vai te dar um novo significado de vida. Por isso eu gostaria que você, nesta noite, fechasse os seus olhos. Eu vou pedir para que os irmãos estejam com seus olhos fechados. Eu quero fazer um convite a você que veio nesta noite como convidado. Você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda não abriu a porta do seu coração para Jesus entrar. Mas nessa noite você vai, pela fé, ouvir Jesus bater na porta do seu coração. É o Espírito Santo que vai falar ao seu coração nesta noite. E você vai fazer uma oração, vai orar a Deus. Se você quiser, eu posso ajudar você. Eu não conheço a minha congregação, mas se quiser, eu posso ajudar você. Feche os seus olhos, você que é um convidado, você que ainda não aceitou Jesus no seu coração. Feche os seus olhos e diga para Deus. Estarei ajudando você. Você estará falando diretamente com Deus por meio de Jesus Cristo. Diga assim para Deus: ó Deus. Fala silenciosamente com Deus. Ó Deus, eu reconheço os meus pecados. Eu reconheço que sem Cristo estou morto nas minhas ofensas e nos meus delitos. Mas nesta noite, Senhor, eu estou ouvindo a voz de Jesus batendo na porta do meu coração. É o Espírito Santo falando na minha vida. E pela fé, eu abro o meu coração para Jesus fazer morada, para Jesus ser o meu Salvador, o meu Senhor. Eu creio que Jesus morreu na cruz do Calvário, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia. Está vivo aqui agora. E pela fé, eu o convido para ser o meu Salvador.